E hoje é dia de mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas, às vezes de quarta-feira também. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, vídeo em que eu esclareço dúvidas deixadas por nossos amigos, inscritos e membros aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu posso estar respondendo em um futuro vídeo. Antônio Carlos Silva. Boa noite. A título de curiosidade, você teria, se possível, claro, como dizer a data em que a locomotiva diesel-elétrica da EFA fez a primeira chegada em Rubinéia? Abraços. Antônio, eu não consegui localizar uma data cravada. Entretanto, no site Estações Ferroviárias do Brasil, na página que fala da estação Presidente Vargas, que é o nome da estação Rubinéia, consta que os primeiros trens de passageiro em bitola larga iriam chegar pela primeira vez naquela estação no dia 22 de março de 1960. Sendo assim, nós podemos atinar que os primeiros trens de bitola larga, puxados por locomotivas diesel-elétrica, chegaram em Rubinéia provavelmente em janeiro ou fevereiro daquele ano, quando as obras de alargamento de bitola foram concluídas. Lembrando que, embora a EFA nesse período ainda tivesse algumas locomotivas a vapor de bitola larga adquiridas de segunda mão da Santos Jundiaí Central, as GP já dominavam todas as atividades da ferrovia. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Sérgio Maciel. Gostaria de saber, asmaia fumaça nos pernoites, as caldeiras continuavam acesas? Ou quando eram apagadas? Abraços. Sérgio, no caso, durante os pernoites, as locomotivas eram apagadas. Ou seja, todas aquelas brasas, todas aquelas fagulhas que restavam nas fornalhas eram esvaziadas e a fornalha ficava limpa, embora ficava aquecida, já que as fornalhas são construídas com material e de forma que elas ficam aquecidas ainda durante algumas horas, mesmo que não haja fogo. Além disso, para evitar, por exemplo, que a água da chuva entrasse pela chaminé e diminuísse esse aquecimento, era colocada uma espécie de rolha na chaminé para evitar a entrada de água e a saída desse ar quente. Isso facilitava que a locomotiva pegasse pressão no dia seguinte. Lógico, aqui eu estou falando de locomotivas que pernoitavam, como por exemplo uma locomotiva de ramal. Já as locomotivas de linha principal geralmente ficavam acesas dia e noite, sendo apenas apagadas para irem para a manutenção. Nesse caso, eles esperavam também a fornalha esfriar para poder fazer a manutenção. Esses procedimentos poderiam variar de ferrovia para ferrovia. Então, tome ciência de que pode acontecer de alguém nos comentários colocar outros métodos que eram utilizados em outras ferrovias, tá bom, amigo? Muito obrigado por sua participação. General Inverno. Opa, boa noite, JJF. Então, é o seguinte, a locomotiva diesel 4000 Getúlio Vargas foi a primeira locomotiva diesel de fato a ser construída no Brasil? E mesmo sendo um protótipo, por que tão pouco se sabe sobre ela? Já que não consegui encontrar informações de motorização, material elétrico e até informações sobre sua baixa, sendo as únicas informações disponíveis seu ano de fabricação, entre 1943 a 1945, e sua viagem de testes. General Inverno, nós temos que entender qual era o contexto do Brasil e do mundo naquela época. Em primeiro lugar, nós estávamos vivendo o final da Segunda Guerra Mundial, sendo então que as ferrovias brasileiras não tinham como importar locomotivas diesel dos Estados Unidos ou da Europa. Sendo assim, a Central resolveu construir um protótipo por questões mais políticas do que de uso. Naquela época, em primeiro lugar,
A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, que era justamente também onde ficava a sede da Central do Brasil. E da mesma forma como se hoje fala que a Petrobras tem um grande peso político, naquela época ocorria o mesmo com a Central. Ser diretor da Central do Brasil era uma enorme responsabilidade porque tinha um enorme peso político. Além disso, naquela época, nós estávamos vivendo o Estado Novo, que era a ditadura de Getúlio Vargas. Afinal, ele estava no poder sem eleições diretas. E que já vinha desde o início da década anterior. Ou seja, Getúlio Vargas vivendo no Rio de Janeiro, que era a capital federal, sede da Central, que tinha um peso político imenso, só poderia resultar em a Central fazer uma locomotiva protótipo para agradar políticos. Quando Getúlio Vargas deixa o poder em 1946, é óbvio que muitas coisas que foram realizadas durante seu governo acabaram meio que caindo em ostracismo, sendo que a locomotiva 4000 foi um desses casos. Mas havia muito mais. As informações que eu vou passar a seguir constam no livro A Era Diesel da Central do Brasil. O primeiro projeto para a construção de uma locomotiva diesel-elétrica pela Central veio a partir da CPSM, Comissão Provisória de Serviços Motorizados. Os estudos começaram em 1942 para uma locomotiva movida a gasogênio, já que importar diesel para o Brasil também era muito complicado por causa da guerra. Lembrando que naquela época não existia Petrobras e exploração de combustíveis aqui no Brasil. Em 1943, o projeto é assumido pela oficina Galvão Antunes, que modifica as intenções para a construção da locomotiva para uma locomotiva diesel-elétrica. E sim, segundo o livro A Era Diesel na EFCB, ela foi a primeira locomotiva diesel-elétrica construída no Brasil. Foram utilizados 4 motores NAP, totalizando 600 HP de potência. Esses motores já haviam sido utilizados pela própria oficina Galvão Antunes para a construção de caças submarinos para a Marinha Brasileira. A locomotiva 4000 foi construída entre 1944 e 1945, sendo completamente intencional pela EFCB colocar o número 4000 e utilizar-se daquela aparência aerodinâmica que fazia lembrar trens modernos da Union Pacific, Santa Fé e outras empresas norte-americanas. A locomotiva 4000 tinha graves problemas de sincronização de todos os seus motores, o que fazia com que ela não operasse direito. Sendo assim, ela é enviada para a IRFA, Indústrias Reunidas Ferro e Aço, ainda em 1946, após sua viagem teste. Sendo que nessa época, com a queda de Getúlio Vargas, ela já era conhecida pelo apelido Carioca. Após ficar na IRFA durante algum tempo, ela voltou para as mãos da Central, mas nunca operou direito, apesar de várias tentativas para solucionar o problema de sincronização de seus motores. A locomotiva 4000 Getúlio Vargas, ou Carioca, foi desmontada nas oficinas de engenho de dentro entre 1953 e 1954. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, amigo. Muito obrigado por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!